o que é o Evangelho eterno? O que vocês acham? Boas novas, né? É uma verdade que é eterna, que dura para sempre. A salvação dos pecadores requer esforço intenso e pessoal. Temos de levar-lhes a palavra de vida, não esperando que eles venham a nós. Pudesse eu falar palavras capazes de despertar homens e mulheres para a ação diligente. Irmãos, quando um pregador chega à frente e dá uma mensagem, quando o pregador está falando e ele percebe que as pessoas estão atentas, querendo fazer algo, querendo tomar uma decisão, o pregador sente bem. Ele sente muito bem. E aqui nos vem falando, olha, pudesse eu falar palavras capazes de despertar homens e mulheres para a ação diligente. Vamos lá, gente. Aí todo mundo, vamos e tal. Infelizmente, o que acontece? Nós somos muito acanhados. Nós somos acanhados. Muitas vezes a gente fala assim, vamos e tal. Irmão, mas será que cabe eu lá? Será que... Escuta, mas vai gastar o sapato? Escuta, tem alto-falante lá? Tem internet? Tem ar-condicionado na igreja? Aí a gente começa a questionar algumas coisas, né? Uma terrível advertência. Qual é a mais terrível advertência da Bíblia já dirigida a mortais? Irmãos, vocês, por favor, me ajudem. Seria bom se vocês estivessem mais perto de mim, né? Mas vocês estão longe, não tem problema. Mas pode falar de onde vocês estão aí. Me ajude a responder essa pergunta aqui. Qual é a mais terrível advertência da Bíblia? A mensagem do terceiro anjo. Adoração à besta, sua imagem. Mas o que quer dizer isto? O que quer dizer, irmãos? Porque é fácil falar. Mas o que quer dizer? Sim, irmão? É só isso? O que mais? Sim, irmã? Muito bem. Irmãos, a pena inspirada diz que nós não devemos ter simpatia nenhuma com rituais pagãos. Nós não podemos e não devemos ter simpatia alguma com ritual pagão. E muitas vezes algumas coisas nos atingem. Por exemplo, chega a época do Natal. Eu começo a enfeitar minha casa com aquelas coisinhas e tal. É um rito pagão, e eu gosto daquilo, acho bonito, aquelas luzinhas, aquelas coisas. E aqui vem nos falando que nós não podemos adorar a besta e a sua imagem. Não podemos ter simpatia nenhuma com essas coisas. Muitas vezes a gente só pensa no domingo, no sábado. Mas não é só isto. Nós não podemos ter simpatia nenhuma com nada do paganismo. E outras coisas. Sim. Sim. Muito bem. Por que precisamos estudar essas advertências? Por que a gente precisa estudar? Por que a gente precisa entender sobre isto? O que vocês acham? Para estarmos preparados e entendermos o tempo, o período. Certa feita eu estava fazendo palestra numa igreja e o pastor falou assim para mim, olha, você prega aí, não era da nossa igreja, o pastor falou assim, você prega aí, mas não prega doutrina não, tá? O pastor falou isso para mim, pode pregar aí, mas não prega doutrina. E ele me pagou para eu fazer isso. Aí tá bom, aí comecei a dar mensagem, comecei a pregar e tal. Aí daqui a pouco eu falei assim, olha, o povo de Deus nos últimos dias são pessoas que são esclarecidas. Aí o pastor, para, não pode pregar doutrina. Aí eu fiquei preocupado, falei, então eu vou devolver o dinheiro. É porque ele me pagou para pregar, né? Aí eu fiquei pensando, se eu não posso falar
da verdade, então eu não posso estar no lugar errado. E aqui vem nos falando, olha, por que precisamos estudar essas advertências? Porque são advertências que vêm entender que devemos fazer uma reforma na nossa vida, aceitar a verdade, vivê-la conforme está escrito. Não adianta eu ter o livro de Apocalipse e fazer o que do livro de Apocalipse? Ah, vou fazer desse livro algo misterioso. Muitos falam isso, não, mas o Apocalipse é um mistério. Mas lá não diz, lá diz assim, olha, revelação. Se é revelação, então eu preciso de entender. Não podemos encontrar na Bíblia tópicos melhores para estudar? O que vocês acham? Tem pessoas que gostam de ler na Bíblia só o Cantares, os Salmos, Provérbios. Não é verdade? Só os livros assim que parece que todo livro, toda a Bíblia é inspirada, né? Mas tem uns que só ficam alguns pontos ali, né? Só aquelas linhas bonitas. Mas não entende o que a Bíblia quer dizer para ele. É verdade. Então devemos tomar muito cuidado, né? Agora veja só aqui. Nesses últimos dias da história da Terra, por que é importante estudar os livros de Daniel e Apocalipse juntos? Por quê? Irmãos, é muito lindo, é muito gostoso e é muito prazeroso quando nós abrimos o livro de Daniel, começamos a ler ali, aí daqui a pouco você fala assim, olha, eu acho que tem alguma coisa relacionada lá no Apocalipse, vou dar uma olhadinha lá no Apocalipse. Aí você começa a olhar o livro de Apocalipse e fala, nossa, olha que interessante, está batendo aqui uma mensagem com a outra aqui, olha. E o Apocalipse revela o quê? Os segredos do livro de Daniel. E o livro de Daniel faz o quê? Prepara a pessoa para entender o livro de Apocalipse. É muito bom, né? Agora aqui vem falando assim. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro, uma revelação. Então foi profetizado e ali foi revelado. Por que a verdadeira compreensão de Apocalipse 14, 6 a 12 é de vital importância hoje? Por quê? Porque ali vem nos dizendo exatamente o período que estamos vivendo. Exatamente o período que está passando agora, que está se cumprindo. As profecias estão exatamente se cumprindo. Então é muito importante nós estudarmos e compreendermos esses livros. Sim, mãe? Muito bem. Agora veja, irmãos, essa pergunta ela é muito importante para nós. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, fala de uma mensagem que é dada por um outro anjo. Por que nos referimos a essa mensagem como sendo dada pelo primeiro anjo? O que os irmãos acham? Aqui vem nos falando, olha, um outro anjo e tal. Agora a gente fala, se é outro anjo, por que é primeiro anjo? Quase aí, né? Preciso de mais resposta. Vamos lá. O que vocês acham? Agora se pergunta a alguém quem foi o primeiro anjo para proclamar a mensagem. O primeiro anjo. Por que é chamado aqui de outro anjo? Ou primeiro anjo?
Irmãos, essa pergunta é muito importante. Por favor, me ajudem. Os irmãos sabem alguma coisa sobre Guilherme e Lídia? Quem representava o primeiro ano? Ah,